Olá pessoal, meu nome é Dirney Neto, contador, professor de matemática financeira e desenvolvo planilhas em Excel para pequenas empresas. Meus dados estão aí, e-mail e telefone com WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Nesse terceiro vídeo, eu vou falar a respeito basicamente dos comentários que foram feitos naquela audiência pública onde se defendia a existência de juros compostos na tabela Price e na tabela SAC. Os meus dois primeiros vídeos demonstraram exatamente isso, a existência. Mas hoje eu quero falar a respeito de alguns comentários que ocorreram na audiência. Houve, na época, um debate, pessoas defendendo a tabela Price, os bancos, é óbvio, né? E os especialistas demonstrando a existência de juro composto. Mas entre as defesas do banco, muito foi comentado que o banco ele capta dinheiro no mercado e utiliza esse dinheiro para fazer os financiamentos. Eu vou sair do módulo global disso, porque o banco até, alguns defenderam até a hipótese do banco, se ele começar a cobrar taxa de juros simples, ele teria que ajustar essas taxas, ou seja, aumentar ainda mais para compensar o dinheiro que eles captam a juro composto. Mas não é esse bem o foco que eu quero dar hoje. Eu quero dar o foco direcionar mais a questão do dinheiro que é pego para financiamento da casa própria, ou seja, com os recursos do fundo de garantia. Então, para isso, desenvolvi uma planilha que fará os cálculos automaticamente das prestações, se forem a juros simples, se for pelo sistema Gauss, que nós não falamos muito a respeito, mas é uma outra modalidade de cálculo que dificilmente consegue se enquadrar no sistema Gauss. O mais provável na justiça é conseguir se enquadrar a juros simples. Cálcula pelo sistema Price e pelo sistema SAC. Então, para isso, vamos pegar um exemplo. Foi tomado emprestado 180 mil a uma taxa de 8% ao ano e foi feito aí em 360 meses. Então, com isso, eu calculei automaticamente aqui as anuidades se fosse a juros simples, né, o valor que daria, você teria um somatório, pagaria 353 mil reais. No sistema de juros simples pela fórmula de Gauss, a prestação dá um pouco mais barata, né? A anuidade através do sistema Price e através do sistema SAC. Nesse quadrinho aqui, ó, eu tenho já um resumo de tudo que deu dos resultados das planilhas individualizadas. Ou seja, pelo sistema de juros simples, eu pagaria um montante durante esses 360 meses aqui de 353 mil. No sistema Gauss 278, no sistema Price 475 e pelo sistema SAC 396. Certo? Pagaria de juros o valor de 173 mil no sistema de juros simples, 98 mil no sistema Gauss, no Price 295 mil e no SAC 216. E aqui o valor das prestações de cada sistema, lembrando que no sistema SAC as prestações são decrescentes, certo? Começou com 1.700, aí baixou para 1.696 e assim por diante. Bem, os recursos da casa própria vêm do fundo de garantia. Portanto, ele não é captado no mercado. O dinheiro vem lá do fundo de garantia que é depositado mensalmente aos trabalhadores. Portanto, ele que tem que ser remunerado, ou seja, o fundo de garantia. Fazendo uma comparação desses valores aqui nessa nova planilha, eu tenho aqui, por exemplo, o fundo de garantia, nós sabemos que o valor que é pago de juros anualmente é de 3%. Se eu coloco 3% aqui, essa planilha aqui vai fazer o cálculo automático, utilizando-se o valor das prestações a juros simples no sistema Gauss, na tabela Price
e na sistema saque. O que eu fiz aqui? Se eu pago essa prestação aqui, daqui um mês eu pago a segunda prestação, automaticamente eu vou ter a soma dos dois valores das duas prestações que eu paguei, porém, sobre o saldo, julguei a mesma taxa de juros que eu estou ganhando ou que tem que ser remunerado lá o fundo de garantia, ok? Então, esse valor aqui eu comparei com o valor tomado do empréstimo lá, ó, 180 mil, joguei a mesma taxa, 0,25, somei e assim sucessivamente. Portanto, aqui eu vou atualizando o valor caso ficasse lá no fundo de garantia. Mas não é a verdade. Nós pegamos esse dinheiro para emprestar. O que acontece? A necessidade aqui, ó, de 183 contratos, quer dizer, se fizer 183 contratos no valor de 180 mil, certo? Quando todos esses mutuários pagarem a primeira prestação, automaticamente, com 183 contratos, eu tenho de novo um dinheiro depositado, acima de 180 mil, para poder financiar um terceiro. E assim vai se somando, né? Então, além dos 183 contratos, eu posso agora, com o pagamento da primeira prestação, eu posso ter mais um mutuário emprestando o mesmo valor. E isso fiz aqui, ó, sucessivamente. O que acontece? Mês da virada. No mês 246, quando pagar a parcela 246 a juros simples, eu tenho aqui, ó, a virada, ou seja, o valor que atualizado das prestações, das 246 prestações que esse mutuário a juros simples pagou, ele automaticamente vai ser superior ao valor atualizado do fundo de garantia se o dinheiro ficasse lá. Ou seja, eu tenho que, com 246 prestações pagas a juros simples, eu já posso, já repus o dinheiro atualizado pelo fundo de garantia. Desculpem, já repus o dinheiro atualizado pelo fundo de garantia. Ou seja, aqui tem 332, 682 e 77. Aqui eu tenho 333, 343 e 23. Ou seja, eu tenho que aqui já começa a ter ganho o empréstimo para pagar, quer dizer, já pagou o fundo de garantia, já repôs o dinheiro lá e começa a ter um ganho de 660. O mesmo ocorre, por exemplo, aqui na tabela Gauss. Eu vou precisar de 223 contratos para poder fazer um novo e vai acontecer a virada com 349 na 39ª prestação. Ou seja, aqui, ó, começa a ter ganho. Agora vamos ver lá no sistema Price. Lá no sistema Price, eu vou precisar de menos contrato para repor, e a virada acontece bem antes, ó, com 167 prestações, eu já começo a ter ganho. E por fim, no sistema saque, começa antes ainda, com 146 já está pago, já começa a ter um ganho, se comparado ao valor atualizado da poupança, 259, 179 e aqui 259, 174. E daqui por diante passo a ter um ganho. Portanto, olhando o resumo aqui em cima, eu vou ter, que no juros simples vai ter um ganho total de 130 mil reais. No Gauss teria só 8 mil. Voltando, Gauss, dificilmente a gente consegue enquadrar na justiça os contratos pelo sistema Gauss. Mas ele existe, está aí para demonstrar. No sistema Price, vai ter um ganho de 327 mil por contrato. E no saque, 258 mil. O mês da virada, veja, que no saque já vira, a pessoa já começa a ganhar. Ou seja, com 40% da vigência do contrato, 40% já tem, já está pago. Não há mais, não deveria ter mais necessidade de ficar cobrando juros. Já pagou, ele pegou o dinheiro do fundo de garantia e devolveu. É óbvio
que aqui eu não estou entrando no aspecto da variação monetária, que acontece todo ano, né? Atualização. E também não estou entrando no aspecto do ganho que o banco tem que ter. Né? Óbvio, ele está administrando o contrato, tem custos, etc. Mas mesmo tirando o custo, eu acho que, né, não haveria necessidade de cobrar tanto, para que tanto ganho em cada contrato. Certo? Então, meu objetivo era esse, demonstrar o ganho que existe em cada sistema, né? As diferenças absurdas, né? Basicamente aqui, ó, 3 vezes mais, né? E mesmo aqui, ó, nas anuidades, aqui, ó, eu já coloquei, ó, que com juros simples, quase que vai pagar o dobro. Já no sistema Price, vai pagar além do dobro mais 0,64. Você paga 2 vezes, 0,64 o valor do apartamento. Volto a dizer, existe a necessidade de cobrar, tem um ganho, porém, precisava ser tanto assim? Fica aí a pergunta. Então, se alguém tiver interesse de entrar em contato com a gente para fazer os seus próprios cálculos aí, é só entrar em contato, ok? Muito obrigado, até uma próxima.